Olá, tudo bem? Meu nome é Virlanda Martins e eu sou aluna do curso de Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva. E uma das ações desse curso é a produção desse vídeo, que tem como temática a importância da linguagem na construção dos processos superiores e na construção dos conhecimentos científicos. E o embasamento dessa temática é a teoria de Vygotsky. Para poder dar continuidade à minha apresentação, ao meu vídeo, eu vou fazer a minha autodescrição. Eu estou em um quarto da minha residência com um plano de fundo branco, estou usando uma blusa azul, uso óculos e os meus cabelos são castanhos escuros e de tamanho médio. E para iniciarmos a nossa temática, é importante sabermos que a linguagem é uma das capacidades mais sofisticadas do ser humano e desempenha um papel central na construção dos processos mentais superiores e na produção e transmissão do conhecimento científico. Só que a linguagem, ela vai muito além de um simples meio de comunicação. Ela também é fundamental para a mediação do pensamento, para a organização das experiências, para a construção do mundo simbólico e racional e também para o desenvolvimento de habilidades cognitivas complexas e superiores, que quem vai abordar muito essa questão dessas habilidades superiores é Vygotsky. Vygotsky vai colocar na sua teoria muito a importância da linguagem no desenvolvimento desses processos psicológicos superiores. Mas o que seriam esses processos superiores? A exemplo, nós temos o pensamento abstrato e lógico, resolução de problemas e também a tomada de decisões. Esses são exemplos de aprendizagens que se pode obter, que é facilitado através da utilização da linguagem. Com relação à mediação semiótica, para Vygotsky, o ser humano transforma a sua relação com o mundo através da dupla mediação. Mas o que seria essa dupla mediação? De um lado, podem ser utilizados signos, por exemplo, palavras e símbolos, e de outro lado, vai existir a presença de sujeitos, que no contexto de uma sala de aula, pode ser o professor, que é responsável por orientar e organizar o processo de aprendizagem dos alunos. Se for no contexto familiar, por exemplo, podem ser os pais, esses mediadores da aprendizagem. E dessa forma, a linguagem é o principal instrumento da mediação semiótica. E através dela, os indivíduos acessam o conhecimento e podem compartilhar experiências. Outros conceitos que também vão estar presentes na teoria do Vygotsky são os espontâneos e os científicos. E existem diferenças entre esses dois conceitos. Os espontâneos, como o próprio nome já vai lembrar para a gente, eles ocorrem de uma forma natural. E eles são formados a partir da experiência direta com o mundo, a partir de interações do ser humano com o mundo, a partir do convívio social. E eles não precisam de um processo de instrução formal, por exemplo, a escola. Já os conceitos científicos, como o próprio nome também já vai lembrar, eles vão surgir principalmente no ambiente escolar, por meio da mediação do professor e do uso da linguagem formal e abstrata. E esses conceitos científicos, eles vão exigir a participação ativa do aluno também, porque ele vai interagir com o saber por meio da linguagem. Então, para obter esses conceitos científicos, para obter essa aprendizagem, os alunos têm que ter a participação ativa. E de que forma nós podemos aplicar essa teoria de Vygotsky dentro da nossa realidade, dentro do contexto escolar? Existem algumas metodologias que podem
ajudar no desenvolvimento dessa linguagem e no desenvolvimento desses conceitos, sejam os espontâneos ou os científicos. O primeiro exemplo é estimular o desenvolvimento real e não apenas a repetição do aluno. E eu gosto sempre de trabalhar para essa estimulação a apresentação de trabalhos, de seminários, por exemplo, porque através desses seminários os alunos vão ter que trabalhar em grupo primeiro e aí eles já desenvolvem muito a linguagem, a fala, e também eles vão ter que desenvolver a criticidade, trabalhar a criticidade em cima de uma temática, debater em grupo sobre uma determinada temática, para que depois, posteriormente, eles possam apresentar sobre ela em um seminário. Segundo exemplo é estimular a fala em voz alta através da leitura. E esse exemplo aqui é interessante também porque trabalha juntamente com a linguagem a habilidade de leitura do aluno. Terceiro exemplo é utilizar diferentes recursos simbólicos. Por exemplo, slides, textos, imagens, mapas mentais, que são muito interessantes para a aprendizagem dos alunos. E por último, desenvolver atividades colaborativas, exemplo, dinâmicas. E uma dinâmica que eu gosto muito de realizar em sala de aula, que eu acredito que dá para ser feita em qualquer contexto, em qualquer realidade escolar, é dividir a turma em 2 grupos, levar uma determinada quantidade de perguntas sobre a temática que você está trabalhando com eles, e à medida que cada grupo for acertando as suas perguntas, você desenha no quadro um jogo da velha e cada grupo que acertar tem a oportunidade de fazer o seu movimento do jogo da velha no quadro, até que um grupo saia vitorioso do jogo da velha. Então, é uma dinâmica muito interessante para eles, ajuda muito nessa questão da linguagem, dos processos científicos, da criticidade, porque eles vão buscar aprender sobre a temática para poder, no final, vencer o jogo da velha. E essa foi a minha apresentação. Muito obrigada pela atenção, quem assistiu até aqui, e que nós possamos prosseguir nesse curso e buscar cada vez mais conhecimento, cada vez mais o desenvolvimento de metodologias que possam estimular e colaborar para essa educação que seja mais inclusiva para todos.